Segundo Nef 16, fala um pouco mais sobre nós confiarmos no Senhor, que Ele é o Santo. E também, segundo Nef 17, não deixa de trazer também os títulos do Salvador, mostrando também que nós podemos confiar nele. Os títulos e os papéis fundamentais que ele tem na nossa vida. Meu nome é Rodrigo Rocha e eu sou coordenador do seminário. Eu gostaria de começar aqui hoje fazendo uma pergunta. Imagina só se você tivesse a oportunidade de estar na presença do Senhor, vendo Ele. Como seria? Como seria a sua reação? Algumas pessoas tiveram esse privilégio de poder ver o Senhor, de poder tocar nele, inclusive. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas gravuras que mostram um pouquinho sobre isso, sobre pessoas tendo um contato com o Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você se colocasse no lugar dessas pessoas. Escolhe uma dessas gravuras. Depois pensa um pouquinho, como é que você está se sentindo? Como é que você se sentiria ao poder ter esse contato com o Salvador? A primeira gravura é essa aqui. Pessoas que tiveram esse privilégio. Olha só. Alguns tocaram nas marcas das suas mãos. Outros, como o próprio profeta Joseph Smith viu. Sim, a gente sabe que muitos profetas também tiveram esse privilégio. Todos eles, na verdade, tiveram o privilégio de ser treinado e de ser ensinado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Um deles foi Isaías. Tem algumas escrituras que vão trazer um pouquinho dos simbolismos que Isaías ensinou a respeito do Salvador. Por exemplo, essa aqui é uma escritura que eu separei, que está lá em 2 Nef 16, do 1 ao 4, no livro de Mórmon. E ele traz um pouco desses simbolismos, mostrando que Isaías conhecia o Salvador. Na verdade, a pedido do Salvador, né, ele registrou essas coisas. Então, nós temos aí algumas coisas diferentes, né, alguns simbolismos diferentes, que, a priori, num primeiro momento, alguns podem imaginar que não entende, que não consegue compreender as palavras de Isaías. Mas é bem simples, conforme a gente vai se concentrando, e também porque nós podemos ter a forma de aprender através dos manuais da igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, é o que está escrito aí no versículo 1, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Diferente, né? Cauda, o que seria essa cauda, né? Os serafins estavam acima do trono. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se com a voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. O que seria essa fumaça? O que seria essa cauda, serafins? Os manuais da igreja nos ajudam muito, principalmente do seminário, a poder compreender esses simbolismos. Na roda de rodapé também, de algumas escrituras, blocos de escrituras, também existem algumas explicações sobre alguns simbolismos. Então, vamos poder aprender um pouquinho aqui sobre esses simbolismos. Bom, primeiro aqui no versículo 1, ele fala sobre cauda. O que seria essa cauda? E estaria em segundo Nef, né, 16:1. A cauda, aqui fala, né, a parte inferior do manto do Senhor, que pode simbolizar sua retidão, seu poder e sua pureza. É muito significativo, né? É significativo que Isaías tenha visto que ela encheu o templo.
É bem interessante, né, ver essa parte de Isaías. Os serafins, o que que é serafins? Serafins são seres angelicais que ministram nos tribunais de Deus. As asas dos serafins representam seu poder para se mover e agir. Olha que legal, a gente aprendeu mais uma coisa aqui, mais um dos simbolismos de Isaías. Vamos ver aqui um outro versículo, 3 e o 4. No 4, ele diz que e a casa encheu-se de fumaça. Fumaça ou nuvem, com frequência, um símbolo da presença de Deus. Muita frequência é utilizado esse símbolo, né, de fumaça ou nuvem, símbolo da presença de Deus. Então a casa encheu-se da presença de Deus. E olha só, vamos ver aqui um pouquinho sobre como Isaías ele reagiu a essas manifestações do Senhor. Quando o Senhor apareceu a ele, a gente falou logo no início sobre o Senhor aparecendo para pessoas, né? E aqui imagina só, olha só como foi a reação de Isaías nesse momento em que o Senhor apareceu a ele. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, pois os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então ele se declarou, né, que era impuro para estar, né, diante da presença do Senhor. Vamos ver aqui o que que ele aprendeu depois dessa experiência. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purgado o teu pecado. Olha que experiência maravilhosa, né? Por isso, o que a gente aprende aqui é uma verdade que a gente nunca pode esquecer, de que nós podemos aprender aqui com esse versículo, inclusive, de que o Senhor tem poder para nos tornar limpos. Aqui, como diz, às vezes nós podemos não nos lembrar, né, do Senhor e nem sentir a importância dessa verdade. E aí eu separei aqui uma parte que o irmão Bradley Wilcox, da Presidência Geral dos Rapazes, na época ele compartilhou aí essas palavras de um rapaz chamado Damon. Separei aqui essa citação, né, do elder, do irmão Wilcox, para mostrar um pouquinho como que o Damon, né, ele chamou esse rapaz de Damon, né, como ele se sentia. Ele diz aqui que esse rapaz compartilhou os pensamentos e sentimentos que tinham sobre seus pecados. Vamos ver aqui, ó. Damon escreveu: sempre me senti muito envergonhado, porque não conseguia fazer as coisas certas. Decidi que só merecia me sentir péssimo o tempo todo. Deduzi que Deus provavelmente me odiava, ao ponto que Damon chegou, né? Porque eu não estava disposto a trabalhar arduamente e superar isso de uma vez por todas. Eu ficava uma semana e às vezes até um mês, mas então eu tinha uma recaída e pensava: nunca serei bom o suficiente. Então, de que adianta tentar? É assim que Damon se sentia. Eu gostaria de mostrar agora um vídeo mostrando essa verdade que a gente viu agora há pouco, de que o Senhor tem poder para nos tornar limpos. Uhul! Até o bote de ouro! Sem salva! Ei, Ava! Olha isso! Uhul! Opa! Fiz de propósito. Legal. Sim, muito legal, não é? Ah, eu me lembrei, então... Em 3 dias, ou talvez 4 dias, mas eu acho que 3, eu vou ser batizada. Quer vir? Batizada? O que é isso? Bom, vou usar meu lindo vestido na igreja.
Vou entrar na sala, onde a minha família vai estar, e depois vou entrar na água, e meu pai também. Depois eu vou mergulhar na água. E depois recebo o Espírito Santo. Não parece legal? Espírito? Por que você vai fazer isso? Porque agora tenho 8 anos. Acho que eu tô confusa. Eu achei que tinha explicado bem. Desculpa. Agora eu tenho que ir. Tchau, Sofia! Você chegou cedo. Izzy, você convidou amigos pro seu batismo? Claro, por quê? Convidei a Ava, mas quando ela perguntou por quê, acho que não consegui explicar direitinho muito bem. Deu branco quando mais precisava, não é? Acontece comigo. Vamos conversar. Então, o batismo é uma maneira de mostrar ao Pai Celestial que você está disposta a seguir Jesus. Eu sei! Mal posso esperar! E quando fazemos isso, fazemos uma promessa. E essa promessa é chamada de convênio. Sim, faço promessas o tempo todo. Eu até fiz uma na escola hoje. Preciso que você traga isso depois do recreio, tá? Eu prometo! Mas um convênio é um pouco diferente. É um acordo entre duas partes, na qual duas pessoas prometem algo uma à outra, entendeu? Como ontem. Mãe, Sim, posso comer sobremesa? se você terminar a sua sopa. Promete? Sim, eu prometo. Se você comer toda a sua sopa e colocar o seu prato na pia. Ok. Pense no bolo de chocolate. Certo, mas é muito mais. O Pai Celestial estabelece as condições do acordo, que são como as regras. Se prometermos servi-lo e guardar os seus mandamentos, ele promete nos abençoar com o seu espírito. Concordo em fazer tudo o que o Pai Celestial disser. Se eu fizer isso, ele me abençoará com o Espírito Santo. Exatamente. Uau! Você conseguiu explicar isso melhor do que eu. Oi, Sofia! Ei, então em 2 dias, ou talvez 3 dias, mas eu acho que 2 dias, eu vou ser batizada. Você vai? Eu ainda não sei por que você tá fazendo isso. Ah, então eu vou fazer um convênio com Deus. É como um acordo, e se eu obedecer ao Pai Celestial, ele promete me abençoar. Vai fazer isso pra receber bênçãos? Sim, ele promete estar comigo. E é a coisa certa a fazer, assim como Jesus fez. Quero ser como Jesus. Então, quer ir? Tá bom, eu vou tentar. E depois, talvez até tenha uma festa em casa. Mas não é pra eu saber disso. Ei, você gostou? Gostei, foi bem legal. Muito legal, né? Eu me senti muito bem e feliz por dentro. Sei que foi o Espírito Santo me dizendo que fiz uma boa escolha. Obrigada por vir. Gostei do vestido. Eu também, e eu gosto do seu. Obrigada. Olha isso! Uhul! Uhul! Oi! Aline, esta é a minha amiga Ava. Ava, essa é a Aline. Ela é muito legal também.
Agora nós vamos vir aqui para a nossa primeira atividade. Primeira pergunta, essa pergunta você precisa responder num formulário. O link desse formulário está na descrição aqui desse vídeo. Só abrir a descrição, clicar lá no link e responder a pergunta aqui, colocando lá. A resposta dessa pergunta você vai colocar lá no formulário. Caso você não consiga fazer isso, fala com o seu professor. Ele tem um link onde você consegue repor a resposta. E não esquece, quando você for pôr a resposta, vai pedir o e-mail do seu professor. Então você precisa pegar o e-mail do seu professor com ele e também o seu e-mail. Ponha separado o e-mail do professor, aonde pedir lá, depois o e-mail, o seu e-mail, tá bom? E não esquece lá na primeira pergunta, onde vai ter lá uma parte. Primeira pergunta, você vai colocar a resposta sobre essa pergunta aqui, ó, essa atividade que a gente vai fazer. Então, faça a atividade escrita a seguir. Então, você vai escrever lá no formulário, onde está escrito primeira pergunta, o seguinte. Imagina que você teve a oportunidade de ajudar alguém como o Damon. Pense na experiência de Isaías. Pense também no que você sabe pessoalmente sobre o Salvador que poderia compartilhar. Então, pense em alguma coisa que você conhece sobre o Salvador que poderia compartilhar com alguém que teve essa experiência aí, parecida com a do Damon, que se sentia mal, sentia que era impuro, que nunca mais teria o perdão dos seus pecados, que não tinha jeito. Por que tentar, né? Se eu vou sempre me sentir mal. Como que a gente poderia ajudar essas pessoas a sentir o Salvador, o poder dele e o amor dele? Você também pode procurar quaisquer escrituras ou declarações dos líderes da igreja que possa usar em sua explicação. Tem três exemplos aí, Isaías 1:18, que pode te ajudar a responder também nessa pergunta aqui, tá? Colocar, fazer essa atividade. Então, lê lá Isaías 1:18, Mosias 26:30 e Éter 12:27. E coloca lá o que que você acha que essas escrituras podem ajudar essas pessoas que acham que não pode ter o perdão de seus pecados, que sempre vão estar impuras perante Deus. E lembrando, a verdade completa é essa aqui, ó. O Senhor tem o poder para nos tornar limpos. Isso é uma coisa real. Tá bom? Então coloca lá na resposta lá do formulário, tá bom? Bom, depois que você respondeu o formulário, volta para cá no vídeo. Ou você assiste todo o vídeo, faz uma pausa, né, e depois vai lá para responder no formulário as perguntas. Tá? Mas agora a gente vai passar para uma segunda parte, falando um pouquinho dos símbolos e de alguns papéis do Salvador Jesus Cristo. Antes disso, eu quero só que você pense, só pensar, não é para responder, escrever em nenhum lugar, mas só pensa aí. Por que o Salvador Jesus Cristo é alguém que você pode confiar? Tá bom? Pensa um pouquinho sobre isso. Por que que ele é alguém que você pode confiar? Você pensa sobre essa pergunta. Vai pensando, tá? Vai pensando sobre isso. Aqui eu separei duas ocasiões de dois reis, tá? O rei Acás e depois o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi depois do rei Acás. Tá bom? Então, aqui ele está ensinando algumas coisas sobre esses reis aqui. Em 2 F17, do 3 ao 7, fala um pouquinho sobre o rei Acás, que ele foi ameaçado pelo rei Rezim, da Síria, e pelo rei Peca, de Israel, que planejavam atacar e colocar um novo rei no trono. Então, o rei Acás estava sendo ameaçado por esses reis aí, de que ele seria retirado ali de seu trono. Em 2 F18, do 11 ao 13, também no versículo 17, as terras do rei Ezequias estavam sendo invadidas pelos assírios. Então, imagina lá, estava o rei Ezequias e a terra dele estava sendo invadida pelos assírios. E ele sabia que seu exército não era forte o suficiente para impedi-lo. Estava num número menor, né? Não era tão forte para poder impedir a invasão dos assírios. A palavra confederação, que você vai ler nesses versículos, depois você pode pegar para ler esses versículos.
A palavra confederação se refere a formar uma aliança com outros países para se defender, tá bom? Então, partindo desse exemplo, né? Pensa que eram dois reis que estavam sendo ameaçados, né? Um ameaçado de ser tirado do trono e o outro, sua terra ia ser invadida. E vamos pensar um pouquinho sobre essa situação deles e sobre essa escritura agora. Segundo Nef 18:13, tem uma verdade e um título do Salvador que nos ajuda a poder pensar em como esses dois reis poderiam confiar mais no Salvador. A Escritura diz: santificai o Senhor dos Exércitos, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Vamos pensar um pouquinho aí? Como, né, esses reis poderiam utilizar, né, ou se agarrar a essa verdade? O Senhor dos Exércitos. Olha esse título, né? Olha que título bem significante. Senhor dos Exércitos. Se eles precisavam de um exército para se defender, olha só, esse é o Senhor dos Exércitos. Por isso eu separei aqui a explicação, né? O que significa esse título? Senhor dos Exércitos. Outro nome de Jesus Cristo, que reina sobre as hostes, exércitos celestiais e terrenas, e lidera os justos contra o mal. Aí tem algumas escrituras que falam sobre isso. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, o Deus de Israel é o Senhor dos Exércitos. Meu espírito não contenderá sempre com o homem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí a gente vem para essa segunda pergunta. De acordo com o que você viu agora aí nessas escrituras e nesse título que a gente aprendeu aí agora sobre Salvador, o que que você aprendeu sobre Jesus Cristo? Sobre confiar nele? E a segunda parte dessa pergunta é: como esse título, Senhor dos Exércitos, mostra que o Salvador poderia ajudar esses reis e seu povo quando estavam ameaçados por outros exércitos? Então, como esse título mostra que o Salvador poderia ajudar esses reis, poder vencer essa ameaça que eles estavam sofrendo? Então, as respostas para essas duas perguntas, lembra, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica nele, vai abrir lá o formulário, coloca o e-mail do professor, seu e-mail, e depois vai lá onde está a segunda pergunta e coloca a resposta. Se tiver dificuldade, fala com o seu professor, tá bom? Para a gente terminar, eu separei aqui alguns outros títulos. Além de Senhor dos Exércitos, o Salvador tinha outros títulos. E aqui nos explica que identificar e entender esses títulos do Salvador pode nos ajudar a conhecer melhor ele, a amar mais ele e também a confiar nele, mais afinco, e usar isso na nossa vida. Vamos ver alguns títulos aqui, ó. Advogado, Águas Vivas ou Água Viva, Alfa, Ômega, Bom Pastor, Consolador, Cordeiro de Deus, Eu sou, Filho do Homem, Jeová, Libertador, Luz, Mediador, Messias, Pão da Vida, Pedra de Esquina, Primogênito, Redentor, Rocha, Salvador e o Ungido. Olha quantos títulos aí. Aqui tem muito mais títulos. Separei só alguns, que são bem conhecidos. E a partir desse título, quero que você olhe bem cada um deles. E agora a gente vai para uma última parte aqui, que é a terceira pergunta. Você vai escolher, tá? Um desses títulos aqui, ó. Advogado, Água Viva, escolhe um deles, tá? Depois que você escolher, você vai fazer o seguinte: explique o que esse título significa para você. Então você vai explicar aí o que que esse título significa para você, tá bom? Depois, pensando nesse título que você escolheu, como o Salvador pode ajudar você ou como ele já ajudou você em sua vida. Então, sobre esse título, vamos supor que você escolheu Libertador. Esse título aí, Libertador. E aí talvez uma resposta aqui seria: bom, uma certa vez o Salvador me libertou
né, de alguns, algumas pessoas que estavam falando mal de mim, né, fazendo bullying comigo, enfim, qualquer coisa desse tipo, tá? Uma vez eu estava perto de ser assaltado e o Salvador me libertou. Então, veja o título que você escolheu e como o Salvador pode te ajudar, ou já te ajudou, né, em relação a esse título que você escolheu em sua vida, tá bom? E é isso. Muito obrigado por vocês assistirem aqui. Gostaria de prestar meu testemunho sobre o Salvador. Eu sei que ele vive. Ele é muito mais que meu irmão. Ele é o meu Salvador. E ele me protege de todas as coisas. Esse é um dos títulos que eu mais gosto. Tem vários que eu gosto, mas esse é um dos mais que eu mais gosto. Meu Salvador. E eu vou poder um dia não só ter a esperança, mas literalmente voltar na presença dele e do meu Pai Celestial. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e que a gente pode, através de conhecer mais o Salvador, conhecer os títulos dele, os papéis nele, histórias da vida dele, eu sei que a gente pode aprender a confiar mais nele e aprender mais sobre o amor que ele tem por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.